Olá, segunda série, bem-vindos à nossa quarta aula de riscos, né, de análise de risco. Nessa aula a gente vai aprender alguns aspectos sobre as análises que devem ser feitas nos ambientes de trabalho, tá? Essa percepção de risco ela é fundamental dentro da organização porque o sucesso da tua equipe também depende de você, tá? Esse gerenciamento e percepção desses riscos, e aí a gente vai entender um pouquinho, é o que é risco e o fator de risco. Os motivos que nos levam a ignorar esses riscos, descobrir onde estamos errando e o que cada colaborador deve fazer para melhorar essa percepção de risco no ambiente laboral. Por que não conseguimos evitar os incidentes? Temos na empresa pessoas que diferenciam trabalhar e trabalhar com segurança. Então, mediante a esses dois aspectos, a gente fala e aborda assim, ó, por que ficamos expostos aos riscos? A percepção dos riscos de uma atividade está diretamente ligada ao componente, à atitude e à cultura de cada um. Por isso, no slide anterior, a gente fala, tá, do fator trabalhar e trabalhar com segurança, né? Diversos são os motivos que nos levam e que levam as pessoas a trabalharem expostas a riscos, que podemos citar, né? Ali, ó, o vermelho, que vai estimular, né? O proibido passar, que a gente caracteriza como conhecimento, e o pare, né? Que é a decisão, você tem a decisão. Então, mediante a isso, a gente tem o estímulo, tá? Que aí o amarelo traz pra gente, que já chama ali de atenção, que é o conhecimento, e quando a gente fala em pare, ele tem reduz ou acelera a atividade, tá? Dentro desse mesmo aspecto. E aí a gente tem o fator verde, que é o estímulo, tá? Permitindo, tá? Que passe o conhecimento também, e também tem ali a parte, tá? De acelerar, tá? De tomar a decisão no momento certo, de maneira correta, a fim de perceber o que os colaboradores estão expostos àquele risco e que a gente deve fazer no ambiente laboral para que o acidente não ocorra. Esse gerenciamento, ele fala das lesões pessoais ou perda de material, da tarefa e a ser executada a atividade que também se torna um fator de risco dentro do ambiente laboral. E as consequências do não gerenciamento de risco, que pode causar um evento gerando perdas, né, e possibilidades de ocorrência de um evento não desejado, um evento como cortes de árvores, tá, que vai surtir aí em fagulhas, poeira e até mesmo o contato com esses materiais e até mesmo um corte, tá, a esse colaborador. E segue os principais inimigos da percepção de risco, né? É achar que a rotina é sempre igual, todo dia eu vou fazer a mesma coisa. Isso não deve acontecer nos ambientes laborais, porque nem todo dia a gente faz a mesma coisa igual. Então, se a gente não tomar uma atenção e perceber que a gente pode melhorar e que cada dia a gente pode contribuir de forma positiva para a nossa atividade, aí sim a gente vai estar trabalhando esse gerenciamento de risco no ambiente laboral junto com a nossa equipe de segurança. Por que ficamos expostos aos riscos? Porque ignoramos os procedimentos e ignoramos os procedimentos padrões dentro das organizações. Então, se você não pode adentrar aquele espaço porque você não tem conhecimento ou até mesmo por não estar habilitado, então não o faça. Tá? Isso daí é uma maneira de você não se expor ao risco existente naquele local de trabalho. Os principais fatores de riscos que a gente deve observar, que é de suma importância, né, o que vai sustentar o programa e garantir nossa segurança para atingirmos, né, a nossa meta, que é o treinamento, a própria segurança nossa e de nossos colaboradores, tá? E a atitude. Isso é o principal. Se eu tenho uma informação, tá? E eu observo que aquela situação vai trazer um risco, tá? Aquele meu colaborador, eu tenho sim que tomar a atitude de avisar, de tomar a atitude de reconhecer e de sinalizar que ele está exposto a um fator de risco para que a gente tome as medidas, precauções para corrigir esta informação. Como avaliar os riscos? Faça o reconhecimento da área e avalie os fatores de risco e avalie também os riscos, especificando as medidas preventivas. Se eu vou, tá, especificar e tomar como conhecimento as medidas preventivas, eu vou trabalhar com prevenção. Então eu só vou adentrar aquele espaço após um treinamento, só vou lidar com aquela máquina após um treinamento, com relação ao uso e o condicionamento daquele equipamento.
Esse gerenciamento e também percepção dos riscos é como perceber um risco. Como é que eu posso perceber? O que a empresa espera de cada um de seus colaboradores, né? Para isso, ela contrata o técnico de segurança para que ele faça essa inspeção e dentro dessa inspeção de segurança ele sinalize a cada setor, a cada ambiente laboral, os riscos a qual esses colaboradores estão expostos e a fim de reconhecer e tomar as medidas, tá, corretiva caso ocorra algum tipo de acidente indesejado nesse ambiente, tá? A corrente como um elo completo, não seja o elo mais fraco da corrente, né? Então aí a gente coloca aí a corrente como um elo completo e para a gente não ser, né, o elo mais fraco da corrente, para onde a parte, né, que vai o peso puxa e vai se romper, a parte mais fraca. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre agregando conhecimento, percebendo os riscos existentes nos ambientes de trabalho, para que isso não ocorra de forma gradativa e se ocorrer um acidente, quais as principais medidas eu devo tomar, né, primeiramente, tudo isso dentro dessa análise de risco, desse gerenciamento de risco. Então, se eu tenho um risco a uma atividade, eu desejo gerenciar, eu desejo corrigir o risco a qual o meu colaborador está exposto. Segurança é a parte integrante, né, de toda a atividade, não é uma atividade à parte. Então eu desejo trabalhar com trabalho em altura, então eu tenho que trabalhar com segurança. Não, eu vou trabalhar em altura porque em altura eu vou fazer um determinado serviço e ali acabou, pronto. Não. Então toda atividade ela requer, tá, uma atenção específica, tá? O comprometimento com a saúde e segurança das pessoas, tá, pode ser medido quanto você mesmo, sozinho e atrasado, consegue todos os procedimentos. Então, mediante essa situação, mesmo você sozinho, você consegue lidar com essas situações e sinalizar com as medidas, tá, corretivas para esse suposto acidente não ocorrer. Faça seu exame de consciência e dê a sua nota, né? No dia a dia, as situações não são tão claras quanto gostaríamos, tá? Dependemos de muitas variáveis e dificilmente conseguimos identificar todos os riscos em uma simples olhada. Então a gente precisa ter uma percepção, a gente precisa olhar, ter uma visão holística da situação. E é este o momento de usarmos a nossa percepção de risco, tá? Para avaliar, analisar as possibilidades e assim definir as formas mais seguras e daí sim realizar a atividade, tá? Quero agradecer aqui a presença de todos, que vocês tenham uma excelente aula, que esse material foi feito e pensado para vocês, minha segunda série, minha 1207, tá? Que vocês tirem bastante proveito desse material. O material também estará disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. No final dele existem os exercícios que a gente sempre vem falando, pontuando e enfatizando, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei nos dias de tutoria lá no ambiente virtual para a gente poder trocar uma ideia, sanar as dúvidas de vocês, tá bom? No mais, bons estudos a todos vocês e fiquem na paz.